Bom dia, segundo ano! Hoje nós vamos falar sobre documentos que contam histórias. O que seriam documentos que contam histórias? Neste capítulo, vamos estudar formas de conhecer as histórias do passado. Será que objetos e imagens nos ajudam a conhecer melhor a nossa história e a história de nossa família? Então, observe essa ilustração e descubra exemplos de documentos que podem nos contar histórias. Provavelmente vocês já devem ter visto na casa de vocês alguns objetos que contam histórias, documentos, tudo que nós temos registro, como fotos, lembranças. Já foram em aniversários? Perceberam que sempre quando nós vamos em aniversários nós ganhamos lembranças? Nós vamos num batizado, quando nós vamos em um casamento. Então esses momentos eles também contam a nossa história, né? Contam a história daquele evento que aconteceu e também a nossa história, porque nós participamos deste momento. Existem diversos objetos, diversas memórias. Nas outras aulas anteriores nós falamos um pouquinho disso, de objetos que nós guardamos, né? Desde pequenos até quando nós crescemos, objetos que vão passando de cada geração da família, objetos que têm há muito tempo, né? Esse objeto era lá da minha tataravó e foi passando de uma filha, de um filho para outro, até chegar hoje. Então, esse objeto ele conta uma história bem grande dessa família. Então, fotografias podem nos contar uma história, obras de arte, né? Pinturas podem nos contar alguma história, tanto a história do artista, quanto o que o artista quis desenhar ali no quadro, no desenho. Músicas nos contam histórias. A música ela pode marcar histórias de várias formas. Nós podemos notar que tem músicas que são feitas em cima de algo que aconteceu, músicas que têm histórias inventadas, mas que são histórias também. Tem músicas que marcam momentos. Por exemplo, quando eu conheci o meu melhor amigo, estava tocando aquela música. Então essa música ficou marcada, né, na memória, ficou marcada na história como a música desse momento, a música da amizade. Nós também podemos observar os livros, né? Também jornais, revistas também nos contam histórias, marcam histórias, momentos que são vividos. Então existem algumas coisas que marcam muito a história da nossa família e outras que marcam a história num geral, né? Tudo que acontece em nossa volta. Nós percebemos ali na imagem também um gramafone, que é o nome daquele instrumento onde o menino está mexendo, juntamente com o toca-disco. E notamos também um relógio. Esses dois elementos são elementos bastante antigos, que provavelmente têm uma história bem interessante para contar, né? Eles já são objetos que vêm há muito tempo, né? Eles já existem há muito tempo, observando o modelo deles, então eles devem ter uma grande história para contar. E esses objetos estão nessa casa, né? Talvez seja dessa família, então pode ter sido dos avós, dos bisavós desses garotos que estão retratando na imagem. É interessante saber que diferentes objetos nos trazem diferentes memórias. E também, mesmo que sejam objetos iguais, mas de famílias diferentes, vão contar histórias diferentes. Por exemplo, vamos usar como exemplo o relógio que aparece ali na imagem. Minha família pode ter um relógio que a história é que a minha bisavó tinha um relógio, ela passou para sua filha, passou para outra filha, isso foi passando e todos usam aquele relógio, ele está guardado na família. Ou pode ser também que na outra família aconteça que uma família viajou, todo mundo junto, escolheram um relógio, compraram um relógio para decorar a casa e isso marcou aquele momento para eles, marcou a viagem. Então, um mesmo objeto em diferentes lugares, ele pode contar histórias diferentes. E também em um mesmo local podem ter vários objetos que contem várias histórias, né? Cada um a sua história. Na página 4, nós vamos realizar apenas aquelas questões, aquele diálogo, né, que está propondo para vocês terem com os familiares, que ele está aqui em cima da página. Apenas essas questões aqui. Este assunto nós vamos estar falando na próxima aula. Para realizar a observação no livro didático, nós vamos passar para o livro de atividades. Lá na página 71 do livro de atividades, nós temos o seguinte:
Com o tempo, alguns objetos passaram por transformações tecnológicas e de formato, mas a utilidade deles continuou a mesma. Então, observe aquelas imagens, né, que mostram uma mesma situação. Existe uma situação de uma família reunida na sala assistindo a televisão, mas nós podemos notar que a imagem é um pouco mais antiga. A foto ainda é preto e branco, o modelo da televisão, a forma das roupas daquela família, tudo está diferente. Outra imagem nós notamos também, né, uma família reunida assistindo televisão, mas já outro formato de imagem. A imagem já tem cores, a própria imagem da televisão já tem cores, o modelo da televisão é diferente. Até a questão da decoração da casa, né, dos móveis, das paredes, tudo isso tem uma grande diferença. É interessante até pensar, né, que quem sabe seja até a mesma família, mas, por exemplo, ali na imagem mais antiga, preto e branco, pode ser os avós e agora, né, os netos com a sua família em uma imagem mais atual. Na página 72, vocês vão ler as ilustrações e marcar com X aquelas que mostram formas de registrar acontecimentos. Então, nós temos algumas opções ali, escrita, vídeo, fotografia. Vocês vão observar e vão marcar as que vocês acreditam que marquem momentos, que registrem momentos. Em seguida, vocês vão utilizar aquele espaço em branco que tem ali embaixo para registrar um momento feliz que vocês viveram. Vocês podem estar utilizando alguns recursos de memória que vocês possam ter aí na casa de vocês, como fotos, vídeos, escritas, o que vocês tiverem para relembrar e registrar aqui nesse espaço um momento feliz que vocês tiveram durante esse ano. Lá no finalzinho da página tem as opções que vocês utilizaram para estar reproduzindo esse desenho. Aí vocês vão marcar com um xizinho o que vocês usaram. Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira.